Olá, meus irmãos. A nossa reflexão de hoje se encontra no capítulo 4 de João. E esse capítulo, que vai relatar o encontro de Jesus com a mulher samaritana, vai nos trazer muitos ensinamentos importantes. Mas o que eu quero destacar com os irmãos nesse momento são os versos de 21 até o 24, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se nós acompanharmos toda a história que se desenrola nesse capítulo, nós vamos ver que a mulher samaritana tinha uma vida complicada, um histórico de pecados e um histórico de vida difícil. Mas essa mulher, ela tinha uma procura, ou pelo menos um desejo verdadeiro de adorar a Deus. Mas o que ela não sabia era como isso deveria ser feito. Ela não sabia a forma correta de adorar, o lugar certo de adorar a Deus. E nesse encontro onde Jesus ainda acaba se revelando a ela como Messias, mas Jesus vai trazer para ela alguns ensinamentos, e um dos ensinamentos é justamente com relação ao que é uma verdadeira adoração. E rapidamente eu quero destacar 2 pontos acerca do que consiste uma verdadeira adoração. E a primeira coisa que nós podemos destacar aqui é o fato de que a adoração verdadeira deve ser uma adoração em espírito e em verdade. E o que isso é? Bom, o texto nos mostra que Deus é espírito, ou seja, ele não tem um corpo, ele não se prende a limitações físicas. Logo, ele não se importa com rituais vazios, que são repetidos incessantemente e sem sentido. Nesse momento, Jesus estava mostrando àquela mulher que os rituais que eram tão valorizados pelos judeus e também pelos samaritanos eram vazios de sentido por si só. Ou seja, eles repetiam aquilo inúmeras vezes, mas não com uma sinceridade de coração, não havia um motivo correto para que eles realizassem aquilo. Então Jesus demonstra que a verdadeira adoração vem do interior, do desejo sincero do coração. E aqui nós precisamos separar algumas coisas, porque nós precisamos sim ter reverência na nossa adoração a Deus. Só que sinais externos nem sempre demonstram a verdade que está por dentro. Então, que fique bem claro que isso não é uma desculpa para que qualquer coisa entre em nossas igrejas. Porque hoje muitas igrejas acham que tudo é válido para adorar a Deus, e por isso acabam incorporando muitas práticas mundanas aos cultos, alegando que eles estão sendo sinceros na adoração. É necessário ter bom senso, mas acima de tudo é necessário Bíblia, porque Deus nos orienta a respeito de como Ele deve ser adorado, de como nós devemos adorá-lo. A outra coisa que nós podemos destacar nesse texto é muito pertinente ao momento que nós estamos vivendo, que é a questão de não haver um lugar específico para adoração. E aqui nós precisamos ressaltar mais uma vez que ir à igreja é extremamente importante. Mas há casos, e esse é o caso que nós vivemos hoje, que há impossibilidade. E nesses casos, a igreja se faz presente em todos os lugares onde há adoração sincera. A nossa vida deve ser uma vida de adoração em todos os momentos. Então não é porque nós não podemos nos reunir como igreja que nós deixamos de ser adoradores. Nós ainda estamos a serviço de Deus. E, mais uma vez reforçando, isso não significa que nós não precisamos ir à igreja. Quando toda essa confusão passar, nós devemos nos reunir novamente como igreja, e isso é bênção. A adoração individual não substitui os momentos de adoração pública em conjunto com todos os irmãos.
nós estamos sim em um momento único que requer adaptação. Mas nós estamos reunidos em igreja, mesmo à distância, e a tecnologia tem nos ajudado muito nesse momento. Então, o que nós precisamos nos lembrar é que a adoração não está restrita a um lugar. Você é um adorador, você é um servo de Deus, e portanto, você deve adorá-lo aonde você estiver. Que Deus nos abençoe.